fez com que o peixe o lançasse sobre terra. E no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E Jonas foi a Nínive, e Jonas pregou a palavra àquele povo. E aquele povo se arrependeu, e Deus salvou a todos. Na verdade, o que eu quero fazer nesta comparação é uma situação que aconteceu comigo. Estando eu na minha casa, aconteceu de um vizinho colocar um som alto bem na minha porta. Eu fui a ele e pedi para que ele tirasse o carro da minha porta com aquele som. Ele tirou. Ele tirou, porém, eu desci e em seguida ele voltou com o carro para o mesmo lugar. Eu sei que eu vi que aquilo era uma afronta contra a minha pessoa, contra a carne. Era uma afronta contra mim. Eu, de imediato, chamei a minha mulher e a minha filha e nos direcionamos à casa do meu filho. Porém, na saída, quando eu estava saindo, eu avisei a ele: o seu barulho está perturbando o meu neto. Ele ficou uma fera, ele ficou horrível, e ele queria me agredir de alguma forma, só por causa desta palavra. Então, quando eu estava saindo com o meu carro, ele lançou uma garrafa de cerveja sobre o meu carro. Não acertou, porque conforme eu estava saindo e conforme eu estava indo, a garrafa não conseguiu acertar o meu carro, mas quebrou atrás. O que aconteceu? Eu fui embora para a casa do meu filho. E lá, minha filha contando para ele, ele quis porque quis vir tirar satisfações com esse rapaz que fez isso. E por mais que a minha mulher tentou não permitir isso, não vá, não vá, não vá, mas eu tenho certeza que a minha mente foi vedada naquele momento. Os meus olhos também foram vedados. E eu realmente fiquei cego. E eu voltei lá com o meu filho e o cunhado dele, do meu filho. Quando descemos do carro, que o meu filho, o cunhado dele, foi falar com esse rapaz, eles pularam em cima deles dois e começaram a agredi-los. Começaram a agredi-los a soco, pontapé e garrafada. Eu não estava no meio, eles agrediram só os dois. Mas eu estava de fora. E, apavorado, sem pensar, eu peguei um taco de beisebol que estava no meu carro e atingi duas pessoas. Foi aí que eles se afastaram e pudemos entrar dentro do carro e sair em fuga. Eu saí e fui direto para a delegacia. Eu não estou falando isso para justificar a minha ação. A minha ação, você já percebeu que foi totalmente errada. Foi uma ação de desobediência. Foi uma ação parecida com a ação do Jonas. E essa situação que eu me encontrei indo para a delegacia pedir proteção, mas ao invés de eu receber proteção da polícia, eu fui preso. Eu fui preso, eu fui jogado naquelas celas horríveis. Depois fui levado para o hospital porque passei mal e humilhado pelo policial que me conduzia, mesmo passando mal. Até pessoas do hospital reclamaram com o policial pela forma como ele me tratava. Depois fui parar numa outra cela, em outro lugar,
Até que fui parar lá no presídio. Né? Eu fui direto para o presídio. Isso foi 1 dia, 2 dias, no 3º dia eu já estava no presídio, numa cela que mais parecia um túmulo, com as gavetas dos lados onde dormiam aqueles detentos. Ladrões, malfeitores, bandidos e gente de toda a espécie. Porém, quando eu cheguei naquele lugar, uma grande luz brilhou na minha vida. Porque eu clamei. Eu me vi na situação de Jonas, que errei. Eu me vi na situação de Jonas, que desobedecia a Deus. E estava naquele momento agora jogado no inferno, lá no fundo dos mares. Me senti desta forma. E comecei a orar a Deus. E orei. E orei em voz alta. E clamei ao Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. A maravilha de tudo isso é que tudo isso que aconteceu me levou àquele lugar, onde eu fiquei três dias. E nesses 3 dias eu preguei a palavra para aqueles jovens que estavam ali. E naqueles 3 dias eu senti a presença de Deus no meio daquele túmulo, no meio daquele inferno, no meio daquele lugar de leões, como ficou o Daniel, naquela cova, porque ali parecia uma cova, ali parecia um túmulo, ali era um inferno, escuro, não tinha claridade. Enquanto eu orava, um deles veio a mim e falou: velho, ora por mim. Ora por mim porque eu confio no teu Deus. E outro pediu também oração. Isso já na primeira noite que eu cheguei lá. Então eu falei: eu não vou só orar. Eu vou orar, mas eu vou falar de Jesus para vocês. Eu vou falar da bondade de Jesus, do amor de Deus que está em Jesus. E eu comecei a falar. E a palavra que me veio à minha mente foi a palavra de Jonas. Foi a história de Jonas. E eu falava para eles. Contei a história de Jonas. Não havia Bíblia no momento, mas eu conhecia a história de Jonas. Eu podia passar para eles. E ainda falei para eles, porque lá dentro, eles discutindo direto sobre a maldade que eles fazem aqui fora. E aquela discussão deles e aquela barulheira infernal, que ali parecia realmente um inferno, se é que um inferno é daquele jeito. Mas eles discutiam entre si, falavam e comentavam sobre suas ações nas ruas. E quando eu comecei a pregar sobre Jonas, e eles começaram a ouvir, e começaram a se calar. E daí eu falei para eles, porque uns vinham a mim e falavam: eu não consigo dormir direito, e o outro falava: eu tenho pesadelos à noite. E eu falei para eles: olha, enquanto vocês estiverem comentando sobre os seus crimes, enquanto vocês estiverem falando sobre a maldade que vocês fazem na rua, o diabo estará aqui presente, junto de vocês, e não permitirá que vocês tenham sossego. Mas a partir do momento em que vocês voltarem as suas mentes para Jesus, voltarem as suas mentes para o bem, e não deixarem que o mal penetre em vocês, vocês passarão a ter um sono com tranquilidade. E a partir daí, eu falei de Jonas e orei com eles, e aquela noite, a primeira noite foi uma noite sossegada, uma noite tranquila e uma noite de calma. Eram 2 telas,
Enquanto naquela cela se dormia tranquilamente, naquela noite, na outra era um barulho infernal, mas que não nos perturbava ali.